Bom dia, irmãos. Maranata. Amém. Prazer estar aqui para poder dividir um pouco da palavra de Deus na Igreja Central de Fortaleza. Alguns são conhecidos, alguns de vista, certo? Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio. Eu sou um cearense pernambucano, nasci aqui, fui criado aqui, trabalhei na associação e hoje estou servindo a Deus no Instituto Adventista Pernambucano de Ensino, o nosso IAPE. E é um prazer estar aqui para dividir um pouco da palavra de Deus. E antes de dividir a palavra de Deus, eu quero apresentar um pouco o que é o IAPE para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, ou para aqueles que conhecem, relembrar um pouco do IAPE. Bem, onde é que fica o IAPE? É a nossa primeira pergunta. O IAPE ele fica localizado no estado tão querido também, assim como o Ceará, de Pernambuco. Como é que eu faço para chegar lá? Se você vai daqui do Ceará, possivelmente você vai pegar a Bela 040, né? Fazer aquele roteiro de praia, vai passar em Mossoró, vai passar em Natal, vai passar em João Pessoa e vai chegar em Recife. E pertinho de Recife tem Olinda. Aquilo é quase que um paraíso. Olinda é um grande patrimônio da humanidade, com suas ladeiras, seus monumentos históricos. Recife é conhecida como a Veneza brasileira, uma cidade bela, na qual eu morei por 6 anos e aprendi a amá-la, certo? Pertinho ali também do IAPE, nós temos a bela e encantada Porto de Galinhas. Bonito, com suas belas cachoeiras também, e o belo Veneza, o Water Park. Se você for descendo mais um pouquinho, você vai pegar a BR-232 e vai passar pela linda Serra da Russa, vai passar em Gravatar, com seu clima ameno de 18 graus durante todo o ano, certo? E vai também passar em Sairé, aonde o IAPE está localizado. IAPE, Sairé é conhecido como a Terra da Laranja. E também pertinho de Caruaru, uma grande cidade, a segunda maior cidade de Pernambuco, cidade de interior, mas com toda a estrutura de uma cidade grande. Ali na 232 é bem conhecido como um polo gastronômico de Pernambuco, onde você pode saborear o delicioso bolo de rolo. Irmãos, isso é uma bênção. Não confundam com rocambole, que não tem nada a ver. Esse é o bolo de rolo, certo? É uma delícia o bolo de rolo. Enfim, nós chegamos no IAPE. Quem passa pela BR-232 passa por esse portal e pergunta: o que é que tem aí dentro? Quantas pessoas chegam para mim e dizem: eu não sabia que tinha tudo isso aqui dentro. Esse é o nosso portal do IAPE. E o aluno que chega lá se pergunta: será que eu vou gostar de morar no IAPE? Bem, se depender dos quartos, ele vai amar. Isso é quase um resort. Os quartos são belos, com excelente estrutura, camas confortáveis, banheiros dentro do quarto, sala de estudo, frigobar, você tem micro-ondas, pia, tudo lá dentro. Mas se o menino não quiser passar o ano inteiro dentro do quarto, ele pode sair também e desfrutar da nossa bela estrutura. Esses são os nossos preceptores, pastores formados, certo? O que é que tem lá? Nós temos um ginásio de esporte, nós temos um belo refeitório, nós temos uma academia, nós temos salão de música. Aqui é uma praça que está sendo construída e terminará no próximo ano com 2 quadras poliesportivas, quadra de tênis, campo society, uma pista de Cooper e ciclismo de 800 metros, sem falar em diversas áreas verdes para sentar alunos e família e irmãos que quiserem conhecer o IAPE, certo? Durante o ano nós temos diversas atividades, diversos eventos esportivos, sociais, culturais, religiosos. O coral que já passou aqui em Fortaleza, está indo em Natal, no Rio Grande, está indo também em João Pessoa, certo? Para aqueles que gostam de cantar também. Enfim, e o nosso estudo, como é que é?
Nós contamos com os melhores professores de Pernambuco, professores que são professores no colégio e dão aulas na Universidade Federal de Pernambuco. E também o estudo, ele não é somente aquele estudo da sala. Nós temos aulas de campo, salas que se transformam, rotatividade nas salas. É um estudo bem dinâmico, professores bem capacitados, mas professores também dinâmicos que dão ao aluno um preparo, um conhecimento para que ele possa galgar degraus maiores. Entre eles, a aprovação no vestibular. Essa é uma lista entre as muitas listas de alunos que nós temos aprovados em universidades federais, estaduais e também particulares, certo? Bem, essa é a cara da nossa galera. Esses são os nossos alunos. E aí você tem uma cadeira vazia e eles estão dizendo: esse é seu lugar. Esse é o lugar daqueles adolescentes que querem não somente, aqueles jovens e adolescentes, e pais também, que querem não somente ter uma estrutura agradável, excelente, uma estrutura maravilhosa, mas acima de tudo, que querem ver seus filhos próximos de Deus. Eu estudei em internato, e eu sei, e alguns aqui passaram pelo internato também, e sabem o quão é bom para a vida espiritual de um menino acordar e ter seu culto, ter o culto na igreja, ter programações espirituais maravilhosas, e os resultados nós vemos todos os anos, com vários e vários meninos sendo batizados lá dentro do IAPE. Essa é a nossa galera, e eles chamam: vem para cá, vem com a gente. Eu quero mostrar rapidinho apenas um vídeo promocional do nosso colégio, e depois nós abriremos a palavra de Deus. Já ouvi um monte de gente reclamando e dizendo que, se pudesse, voltaria no tempo e fariam tudo diferente. Geralmente são pessoas que, de um jeito ou de outro, desperdiçaram uma das coisas mais preciosas que existem. Afinal, meus pais sempre disseram que tempo é ouro. Um dia, quero olhar para trás e ver que o meu tempo foi muito bem aproveitado. Foi por isso que escolhi viver aqui, ao lado dos meus melhores amigos, e estudar em um lugar que quero lembrar para sempre. E quando eu tiver conquistado tudo e o tempo de viver aqui tiver acabado, quero olhar para trás e lembrar de cada pedacinho desse lugar. Do tempo que gastamos na sala de aula, onde aprendemos valores que o tempo jamais conseguirá apagar. Eu quero lembrar do tempo que gastei com os amigos, assistindo futebol, tocando violão, cantando e se divertindo muito. Quero lembrar do tempo que gastei cuidando do meu corpo, pois foi aqui que aprendi que preciso cuidar bem dele hoje para aproveitar bem o meu tempo amanhã. Aprendi que não adianta me esforçar tanto na academia se não tiver uma boa alimentação. Por isso, vou me lembrar sempre do tempo que gastei aqui. Nunca vou esquecer das aulas de música, onde aprendi a tocar vários instrumentos. A paciência da professora e o carinho com que ela sempre me ensinou me trouxeram lições que o tempo jamais conseguirá apagar. Dormir bem em um lugar confortável? Quem não gosta? Aqui sempre foi assim. Além disso, ainda podemos contar com a companhia de amigos que se tornam verdadeiros irmãos. Amizades assim não queremos esquecer com o tempo. Acho que agora você entendeu por que eu escolhi viver aqui. Então, não perca mais tempo. Venha escrever a sua história e desenhar o seu futuro aqui no IAPE. Esse é o nosso IAPE. Mais informações, no final vocês receberão um panfleto promocional e também podem me deixar o número se quiserem conversar, certo? Estaremos à disposição. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos?
Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. O capítulo é o 6. Versículo 11. Juízes, capítulo 6, verso 11. Fechou? Diga amém. Vamos orar? Nosso maravilhoso Deus e eterno Pai, a Tua palavra nesse instante é aberta. Pela Tua misericórdia, nós suplicamos que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, ó Pai. Te suplico pela Tua graça, em nome de Jesus, amém. Juízes capítulo 6, verso 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava fazendo o que, irmãos? Estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Permanece com o texto, com a Bíblia aberta aí na tua mão. A história ela é bem conhecida. É a história de quem? Gideão. Aqui, no capítulo 6, nós encontramos um fato um tanto que inusitado. Gideão, ele pertencia à tribo de Manassés. E ele estava fazendo o quê? O texto fala que ele estava malhando trigo no lagar para fazer o quê? Para salvar dos midianitas. Significa que eles estavam vivendo alguma crise, né? O primeiro fato estranho que alguns podem já ter escutado, é que o trigo estava sendo malhado no lagar. O lagar é o local onde se pisa uvas. E normalmente o lagar era escondido, era cavado. Era uma espécie de uma bacia cavada no chão, onde as pessoas iam lá para pisar a uva para fazer o vinho. E Gideão estava então, o trigo ele era malhado no local aberto, onde tivesse vento para as impurezas voarem. Um local claro. E Gideão parecia escondido, num lugar escondido, fazendo algo para salvar dos midianitas. Por quê? O capítulo 6, verso 1 responde: Fizeram os filhos de Israel o que era o quê? Mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Por quanto tempo, irmãos? 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, o quê? As cavernas e as covas dos montes e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também todos os povos do Oriente subiam contra ele, e contra eles acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem eles nem seus camelos, e entravam na terra para o quê? Para destruir. Assim Israel ficou o quê? Muito debilitado. Esse é o contexto de Gideão estar lá escondido malhando trigo no lagar. Porque durante 7 anos, irmãos, 7 anos, o povo de Israel vivia esta penosidade. Todas as vezes que Israel plantava e ia semear, vinham os midianitas e todos os povos e roubavam tudo. E destruíam tudo. Os midianitas eram um povo nômade. Eles não tinham, ou seja, não tinham localidade fixa. Eles viviam disso. A arte, o trabalho deles era esperar uma outra nação plantar e colher para poder roubar. Mas eles não matavam.
Eles deixavam para que essa nação pudesse na outra temporada plantar de novo para que eles viessem e tomassem novamente. E assim ficava. Durante 7 anos Israel viveu esse lamento. Até o ponto da Bíblia dizer que o povo fez o quê? Ficou muito debilitado. O povo de Israel viveu nesse momento uma crise imensa, de fome, de falta de sustento, porque eles viviam daquilo. A subsistência deles era daquilo que vinha da terra, e tudo que eles plantavam era roubado. Os filhos estavam enfraquecendo, os pais não tinham comida para dar para os filhos. Então Gideão, agora nessa tristeza, talvez salvando o último bocado que a sua família tinha, no ato até de bravura, se esconde e vai malhar o trigo. Eu imagino o coração de Gideão como o coração de um pai desempregado, procurando sustento para a sua família, e a ver o último bocado de alimento, o último dinheiro da carteira indo embora. E agora Gideão está lá, talvez pensando na vida, quando de repente algo acontece. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E eu escuto um amém? Eu escuto um amém porque essa mensagem é para nós, irmãos. Tal qual Israel, muitos de nós vivemos numa crise, não só financeira, mas espiritual, mais mental, familiar, profissional. Todos nós estamos sujeitos a dificuldades, todos nós enfrentamos tribulação. Como se diz aí, é um leão por dia que nós temos que matar para sobreviver. Não tem vida fácil para ninguém nessa terra, irmãos. Tenha muito ou pouco dinheiro, a vida é difícil. É fácil você olhar para alguém e dizer: aquele ali tem vida boa, mas não tem. A vida nessa terra não é boa para ninguém. E nesse momento de dificuldade de Gideão, talvez pensando em tudo, o anjo do Senhor aparece e diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Mas irmão, você sabe o que é mais bonito? É que se você for para o capítulo 2, verso 1, você vai ver que aparece também o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor diz: eu que fiz a promessa desta terra para os seus pais. E eu pergunto: quem foi que fez a promessa para o povo de Deus? Foi quem? O anjo do Senhor que apareceu para Gideão não era nada mais, nada menos do que o Rei do Universo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nas horas de mais dificuldade, Jesus sempre está do nosso lado. Isso não quer dizer que você não vai passar por tribulação, porque o salmista fala: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, o vale da sombra vai ter, a morte vai ter também, irmãos, mas ele diz: o Senhor está comigo. Isaías capítulo 43, verso 2 diz: ainda que as águas deem sobre ti, elas não te submergirão. E quando você passar pelo fogo, o que é que vai acontecer? Mas vai passar pelo fogo? Vai ser quente, mas não vai queimar, porque o Senhor é contigo. Essa era a mensagem que Jesus estava passando para Gideão, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, já sem ver solução para a sua vida. Jesus Cristo desce e chega para Gideão e diz: eu sou contigo. Irmãos, essa não é a única vez que Jesus desceu, não. Desde o jardim do Éden, Jesus vem descendo para conversar com o seu povo. Jesus descia todo dia na viração do dia para Adão e Eva.
Jesus apareceu lá para Abraão. Jesus desceu lá para Daniel na fornalha de fogo ardente. Jesus desceu aqui para Gideão. E não bastasse isso, Jesus desceu do céu como um menino, como um bebê, e viveu aqui nessa terra. Mas um dia Ele descerá novamente para nos buscar, para morar com Ele. Mas a história continua. Verso 13: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Está aí uma pergunta que você já fez? O tal do porquê? Por que isso? Eu me faço direto quando eu vejo injustiça, quando eu vejo um inocente sofrer, quando eu vejo alguém que se dedica tanto. Às vezes uma pessoa é tão dedicada na igreja e acontece alguma coisa ruim. Às vezes uma criancinha, a gente olha assim e diz: por quê? Você já se perguntou no meio de uma prova: Senhor, o que é que eu fiz para merecer isso? Você está se perguntando agora: meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Eu não consigo entender. Eu só queria saber o porquê, só isso. Deus está sofrendo isso. Essa é a pergunta mais comum que o ser humano faz em meio à prova. Por que eu? E Gideão olha para o Senhor Jesus Cristo lá na frente dele e diz: por que nos sobreveio tudo isso? Irmãos, por que nós sofremos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O sofrimento, ele não é culpa de Deus. Mesmo que eu seja fiel, eu irei sofrer porque a minha natureza é pecaminosa, o mundo é pecado, a vida é pecado. Todos nós estamos sujeitos a tragédias, às dificuldades. E Gideão olha para Jesus e diz: por quê? Parece até um pouco inocente, mas no fundo ele deveria saber o motivo. E eu quero aqui passar rapidinho com vocês, rapidinho. Se você não quiser acompanhar, só escuta. Capítulo 1, verso 27. Primeiro o seguinte: primeiro Deus ele tinha dado uma ordem lá em Êxodo 23, verso 32, que quando entrassem na terra prometida, o que é que eles deveriam fazer? Oi? Alguém falou? Eliminar todo mundo, expulsar da terra. Deus ele falou que não deveria, Êxodo 23, verso 32 a 33. Josué capítulo 24, 14, Josué repete a mesma ordem de Moisés, feita por Deus, que expulsasse todos, não deixasse ninguém. Aí você pensa: mas é injustiça não, porque aquele povo, eles haviam chegado a um nível de pecaminosidade imensa. Quando você vê lá, o povo se entregou à prostituição. Não é que a Bíblia está aumentando, não. O culto a Baal era um culto de prostituição e promiscuidade, homossexualismo, era algo horrível. Sacrifício de crianças, as piores tramas diabólicas eram feitas por esses povos. E Deus disse: se vocês não fizerem isso, não expulsarem, vocês vão se enveredar por esses caminhos, eles vão te influenciar. E eles voltarão. Josué 24:16 diz que eles voltarão e dominarão vocês. A ordem de Deus tinha sido bem clara: expulsem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui rapidinho, abrir um parênteses. Não dá para morar vizinho do pecado, não. Do ladinho, deixa. Eu não estou dizendo para você chegar na sua casa e aquele teu vizinho que não é cristão, você mandar ele embora, não é isso. Eu estou falando que o pecado não dá para viver no nosso ladinho aqui junto. Não, fica aí quietinho, pecado, quietinho. Bora aqui comigo, mas não toque em mim. Não dá. Ele vai pegar você. Não dá para deixar o pecado dentro de casa,
Não dá para assistir o pecado e dizer, não, vou só assistir, porque só assistir não vai entrar em mim. Pecado não se negocia, irmãos. Nós temos uma vida eterna aí para zelar, e eu posso perdê-la. E Deus havia dado uma ordem, e Israel começou a entrar, e aconteceu isso, ó. Verso 27. Manassés, que era a tribo de Gideão, não expulsou os habitantes de Bet-Sean. O final do verso 28 diz, não expulsou de todo. Verso 29, Efraim, capítulo 1, Efraim não expulsou os cananeus. Capítulo 1, verso 30, Zebulon não expulsou os habitantes. Verso 31, Assé não expulsou os habitantes de Jacó. Verso 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Seme. Verso 34, os amorreus arrendaram os filhos de Dan. Capítulo 2, verso 2, o final, contudo não obedeceste à minha voz, que é isso que fizeste. Versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Verso 12, deixaram o Senhor, o Deus de seus pais. Verso 13, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarotes. Verso 17, contudo não obedeceram aos juízes, antes se prostituíram. É isso mesmo, irmão, é imoralidade, é sexualidade perversa. Final do verso 17, não fizeram como eles, como os juízes. Verso 19, sucedia porém que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo a outros deuses. Capítulo 3, versículo 6, tomaram as suas filhas, a filha dos outros povos, por suas mulheres, e deram as suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Verso 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Verso 12, tornaram então os filhos de Israel, estou só resumindo, irmãos, então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Capítulo 4, verso 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. E aí o verso 6, capítulo 6, verso 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e Gideão chega e diz, o que eu fiz? Essa história às vezes se repete em nossa vida. Nós fazemos promessa para Deus e quebramos quando viramos as costas para Ele. E daqui a pouco estamos de joelho de novo, Senhor, me perdoa. E não dá 10 minutos, pecamos novamente. Não aparece a primeira tentação, a gente erra de novo. Porque nós somos fracos, nós somos pecadores. Essa é a história de Israel, essa é a história da nossa vida, irmãos. E olhamos para o céu às vezes e dizer, por que, Senhor? Porque nós vivemos num mundo de pecado, estamos sujeitos a isso, irmãos. O povo pecava, se convertia, pecava de novo, se convertia, pecava de novo. É eu, é você, é a igreja de Deus, fraca e defeituosa. Então Jesus aparece para esse pobre pecador chamado Gideão e diz no verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, do jeito que você é, desse jeitinho, questionador, pecador, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha só, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó chegando para o pobre Gideão, o mais fraco da tribo dele, e dizendo, vai nessa tua força. Gideão então agora se desespera, pede uma prova, e depois da prova ser respondida, Gideão olha para Deus, para Jesus e disse, verso 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor, ele entendeu que era Jesus Cristo, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele se lembrou do que Deus falou lá por intermédio de Moisés, em Êxodo 33, 20, que ninguém pode ver a Deus e ficar vivo, por causa dos pecados. E ao reconhecer Jesus, ele disse, eu estou perdido, eu vou morrer.
Então Jesus diz assim, verso 23: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Irmão, você sabe como é que é o nome disso aqui? Sabe? Graça. A graça é: eu sou pecador e posso olhar para Deus e ter a vida eterna. Sabe por quê? Porque Mateus 5, verso 8 diz que os limpos de coração verão. E quem é que limpa o nosso coração? Através de quê? Do seu sangue. E para isso eu preciso fazer o quê? Me ajoelhar ou me prostrar mentalmente ou fisicamente e pedir perdão ao Senhor. E Ele perdoa. E eu peco, peço perdão. E o que é que acontece quando eu peco e peço perdão de novo? Ele perdoa de novo. Mas eu peco de novo. Ele perdoa novamente. Porque isso é graça, irmãos. Eu não mereço, mas Ele dá. Quantas vezes? É 70 vezes 7. Não dá para contar. Gideão olhou para Deus e disse: eu vou morrer. E Jesus disse: calma, filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você é fraco que quando você é fraco que você se torna forte. Essa é a mensagem de Deus para você, irmão. Se você se sente distante de Deus, se você sente que teus pecados são imperdoáveis, Jesus, Ele te perdoa. Jesus, Ele te lava. E Jesus disse: não morrerás. A história nós conhecemos. Logo depois desse diálogo sobre graça, o plano da redenção está exposto nesse pequeno diálogo aí entre Jesus e Gideão. Pecado, salvação, livramento. Então Deus, Ele chama Gideão para uma batalha. Deus, Ele chama Gideão para enfrentar o inimigo. Deus, Ele dá uma missão para Gideão: vá lá, convoca os filhos de Israel. Eu já te dei a prova que eu sou contigo. E chama eles para uma batalha. Porque nós vamos, através de você, livrar o povo dos midianitas, amalequitas e todos os povos do Oriente. Então Gideão convoca todo o povo. Vai todo mundo. Cerca de 32 mil pessoas. Verso 33 diz então que todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente passaram e se acamparam no vale de Jezreel. E lá vai Gideão com 32 mil pessoas, quando de repente ele se encontra com um exército de 135 mil pessoas. Misericórdia. Esse era o número de midianitas, amalequitas e os outros itas que tinha lá. Era um desafio, irmãos, imenso. Primeiro de tudo, esse povo, eles dominavam a arte da guerra da época. Era midianitas, amalequitas, armados até os dentes, com espadas, carros. Se você sair lendo aí, vai ver que era cavalo, era carruagem. E 32 mil israelitas, pobres israelitas, com armas frágeis. Então lá vai Gideão para a batalha. Quando ele estava pronto para batalhar, Deus, Ele dá uma mensagem para ele. Capítulo 7, verso 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Eu acho que Gideão deve ter olhado assim para Deus: só pode ser brincadeira, né? Não é possível. Tem alguma coisa errada aqui, é demais. Eu estou com 32 e tem 135. Como é que Ele olha para mim e diz é demais? Mas tá bom, Senhor, se o Senhor está pedindo, ok. Aí Ele disse: quem quiser voltar pode voltar. Resultado, voltaram 22 mil e ficaram 10 mil. Tá bom, vamos lá, 10 mil, dá para até fazer uma batalhazinha contra 135, a gente consegue, né? Dá para desenrolar. Quando eles estavam para batalhar, Deus olhou assim: peraí. Verso 4, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais contigo.
Aí acho que acabou para Gideão, né? Não é possível. Não dá. Então vamos fazer o seguinte. Você vai mandar o povo para o rio. Vamos mandar lá pegar a água que eu preciso. Beba água, viu, irmão? E vai mandar ele beber água. Você vai dizer, 10 mil pessoas, fiquem enfileiradas e beba água. Não deve ter pensado, que teste maluco, né? Aí teve um pessoal que se abaixou e saiu lambendo a água, né? Outros se abaixaram e ficaram bebendo. E teve uma parte que pegou a água e fez assim, ó. Foram 9.700 que se abaixaram e 300 que ficaram assim, ó, olhando para um lado e para o outro. Então Deus olha assim para Gideão e diz, ó, manda os 9.700 fora e deixa os 300 aí. Imagina que Gideão, Senhor, dá para ser o contrário, porque às vezes se abaixar e tal, não faz muita diferença, né? Mas não, irmãos, Deus ele disse, é isso mesmo que eu estou falando para você, pega 300 e leva 300, deixa esse restante aí, porque esses não prestam para a batalha. Porque para viver a vida espiritual, irmãos, é preciso estar preparado. Você precisa estar de olho no que está acontecendo no mundo. Tem gente que olha o noticiário e vê todos os dias homem-bomba se explodindo não sei aonde. E a crise vem, a crise vai. Isso é legal, isso está acontecendo, né? Mas isso é normal. Mas o espiritualmente preparado olha para isso e diz, é guerra? Então vamos para a guerra. Está preparado porque ele sabe que o fim se aproxima. Não dá, irmãos, para nesse tempo que vivemos estar se abaixando e satisfazendo seus prazeres do jeito que você quer. É da maneira como Deus falou. E tem outra coisa, as ordens de Deus parecem ser estranhas. É esquisito. Não, porque tem que fazer isso e fazer isso? Eu não sei, é porque Deus mandou. Existem ordens de Deus que o mundo ridiculariza. É guardar o sábado, é se preservar sexualmente, é lutar, é se vestir adequadamente, é comer isso e não comer aquilo. Para algumas coisas existem razões lógicas, para outras é obediência, é teste de fé. É porque Deus mandou. E alguns dizem, não pode ser assim, Deus não é assim. Mas tem coisas que é teste de fé realmente. E eu preciso estar pronto para obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer exigência, porque somente esses vencerão. E lá se vão 300 homens para a batalha. 300 homens para uma luta. Esses 300 homens talvez poderiam pensar, nós somos incapazes, porque a luta é muito grande que eu tenho para enfrentar na minha vida. O inimigo é gigante, talvez esse seja seu dilema. Senhor, a luta que eu tenho para enfrentar é tão grande que eu preferia morrer. Talvez eu esteja falando para alguém hoje aqui que está pensando em desistir da vida. Alguém que esteja pensando em desistir do casamento pela luta que enfrenta. Alguém que esteja pensando em desistir da vida espiritual pela pressão que enfrenta. Algum jovem que esteja pensando em ceder à tentação sexual pela pressão que enfrenta da namorada, do namorado. Alguém que esteja pensando, algum jovem que esteja pensando em largar a igreja e viver os prazeres do mundo, porque é muito tentador. Algum pai de família que está pensando em sair de casa. Algum pai, alguma mãe que está pensando em abandonar o filho porque não aguenta mais ele abandonar a igreja, ele não lhe obedecer. Alguém que esteja lutando contra uma doença e acha que não tem força para lutar.
alguém que esteja lutando contra o desemprego, algum empresário que esteja lutando contra a crise financeira, está tendo que demitir e está pensando em abandonar tudo. Irmãos, a luta que nós enfrentamos é uma luta desproporcional. Sozinhos. Eram 300 contra 130 mil, 135 mil. Uma luta desproporcional. Era um para cada 450. E mal armados, diga-se de passagem. Porque o verso 16 falam que eles foram para lutas com os 300, com trombetas, cântaros e tochas. Com o desbravador, com o apito, foi para a luta. Com o apito, com uma tocha e com um cantil, um cântaro. E os outros com espadas. Porque as nossas armas não são armas terrenas. As nossas armas não são armas de ferro, de prata, de ouro, de pólvora. Não. As armas que você tem para enfrentar esse teu gigante aí, que você está pensando em desistir, é joelho no chão, irmãos. É fé. Mas eu já orei. Ora de novo. As batalhas espirituais que nós enfrentamos, elas não são vencidas com a espada. Elas são vencidas com o joelho no chão e com oração. O resultado, verso 21. Permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Eles não precisaram levantar a espada e nem entrar na guerra. Eles não correram para entrar na batalha. Quando tocaram a trombeta, os anjos de Deus entraram naquele arraial e lutaram por eles. Por isso que eu te digo, a arma que você tem que usar para enfrentar a batalha que você enfrenta, irmão, é o teu joelho no chão e a fé em Cristo Jesus. As batalhas terrenas não são ganhas com armas terrenas, são ganhas com armas espirituais. E nessa manhã o meu apelo é que você use as armas espirituais que estão ao teu alcance. Ellen White fala no Caminho a Cristo: a oração do justo move o braço do Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que é o braço de Deus ser movido para te socorrer? É o que vai acontecer na tua vida se você orar. As grandes conquistas são alcançadas por aqueles que têm fé. E eu pergunto nessa manhã: você quer usar as armas do Deus Todo-Poderoso? Você quer vencer a luta que você enfrenta? Caia de joelho e clame ao Senhor. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical com o grupo Louvor-te, que fala sobre o sangue de Cristo, que é o único capaz de nos salvar. E eu quero te pedir que você possa se entregar ao Senhor. E aí, como você está sentado, pedir ao Senhor que o sangue dele te lave dos pecados e que o sangue dele te capacite para enfrentar as dificuldades. No momento que eles cantam também, nós teremos um desbravador que irá receber aqui uma medalha e uma Bíblia, mostrando que ele é um grande vencedor e que a batalha dele ele vence com isso aqui.
A batalha dele ele vence com essa Bíblia. Foi assim que eu venci como desbravador. E se você deseja entregar o teu coração a Cristo, pedir a Ele força, você vai ficar em pé durante a música e orar ao Senhor entregando a tua vida nas mãos dEle. Que Deus os abençoe. Sem ter paz no coração, sem pensar